Olá, bom dia meus amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, em que nós gravamos no final de semana e agendamos aí para os nossos amigos que têm acompanhado o trabalho do nosso canal. Trabalho esse singelo, gente, de Evangelho à luz do Espiritismo, particularmente dedicando esta sessão ao pensamento do Espírito Nobre Emmanuel, através das mãos amorosas e limpas de Francisco Cândido Xavier, o nosso inesquecível Chico. Gente, hoje, quarta-feira, nós temos uma palestra às 20h30 com o nosso querido José Carlos. E na sexta-feira também, toda sexta-feira a partir da meia-noite, o nosso momento de oração com Jesus e os amigos da fé do nosso querido José Carlos também. Gente, estamos terminando aqui o estudo do capítulo do livro Religião dos Espíritos, chamado Aborto Delituoso, de autoria de Emmanuel, onde ele estuda a pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. Kardec consulta os benfeitores da falange do Espírito Verdade se o aborto era um crime perante Deus, ao que os benfeitores respondem afirmativamente. Emmanuel faz todo um raciocínio, crimes espetaculares que nos chamam a atenção e classifica o aborto como um crime pior que esses outros. O raciocínio de Emmanuel vai por esse sentido, que existe um crime mais cruel e mais estarrecedor que é praticado por aqueles próprios que deveriam ser os protetores da criança que vem. Então, terminando. Fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar, em vosso próprio socorro. Olha só isso, gente. O que Emmanuel está nos falando, gente? Para que nós entendamos que os espíritos reencarnantes, por nosso intermédio, na verdade são mensageiros de Deus, no sentido que eles vêm em nosso encontro justamente para evitar que a gente caia moralmente. O filho e os cuidados que os filhos exigem de nós, eles são, na verdade, mensageiros da providência divina, porque fazem com que, nos concentrando no sustento destes pequenos seres que vêm ao nosso encontro, lutando para que eles possam também ter a vida deles, nós estamos nos reabilitando perante a lei, reparando antigos débitos, nos reaproximando de pessoas que muitas vezes nós ultrajamos em vidas anteriores, não é? Lá no livro Missionários da Luz, André Luiz narra com bastante riqueza de detalhes e propriedade a história de Segismundo, né? Que é o espírito que precisava reencarnar, e Alexandre, um benfeitor maravilhoso, junto com André Luiz, com a equipe, vai coordenar esse renascimento. Antes de tudo, gente, eles aproximam Segismundo do futuro pai, havia uma rincha entre os dois, toda uma situação, os benfeitores vão trabalhando com tudo aquilo, para que possa realmente o relacionamento dar resultado, para que Segismundo possa renascer, possa se ligar ao seu futuro corpo. Gente, nós não temos noção de todo o trabalho dos benfeitores espirituais para patrocinarem o renascimento, não é? E muitas vezes as mães, os pais jogam isso tudo fora por conta, às vezes, de caprichos, né? Em nome de uma suposta liberdade sobre si mesmo, gente. A liberdade, ela só existe porque Deus permite que ela exista. Nós não podemos nos esquecer, gente, que nós estamos subordinados a uma lei. Nós não podemos aceitar a relativização moral, me desculpe, que vai tomando conta dos nossos meios. As pessoas vão usando raciocínios, às vezes muito brilhantes, para justificar o injustificável, gente. Vale lembrar que os espíritos reconhecem o direito ao aborto, que nós vamos chamar de um aborto clínico, se assim nós podemos dizer, quando está em risco a vida da mãe. Então, hoje em dia é muito raro, porque a mãe sabe que está grávida, ela já começa a tomar vitamina, já começa a fazer o pré-natal, já faz todo um acompanhamento com ultrassonografia, quer dizer, os médicos têm toda a noção do desenvolvimento da criança, etc. Não é? Então, este direito, ele existe, esse direito ao aborto, quando a vinda da criança coloca em risco uma vida que já existe. Não é? Existe um outro campo de discussão com relação a fetos que tenham má formação, mas aí nós precisaríamos fazer um estudo muito mais demorado, né?
nós não vamos entrar nesse terreno, porque tem que se tomar muito cuidado, porque a gente pode estar querendo estabelecer uma seleção, né, de quem pode e quem não pode reencarnar, quando a doutrina espírita nos explica que muitas vezes os espíritos precisam de experiências em corpos em situação de fragilidade. Então, é uma outra área que a gente pode cuidar com uma outra oportunidade com mais calma. A questão do risco de vida para a mãe ainda é aceito pela nossa doutrina. Unicamente isso. No mais, gente, nós não podemos aceitar. Começamos a nossa conversa recordando com tristeza o país que viu nascer o espiritismo e tomar uma decisão de legalizar o aborto como direito constitucional, né, e fazer ainda uma festa para isso, as mulheres ali que não foram abortadas, logicamente, né, fazendo uma grande festa com relação a esse direito, como se isso estivesse gerando qualquer tipo de igualdade da mulher com os homens, né? Isso não gera igualdade nenhuma, pelo contrário, deprecia mais a mulher ao lhe fornecer um direito que na verdade ela não tem, né? Essa é a realidade, gente. Nós não vamos procurar dourar a pílula, como se diz. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho à luz do Espiritismo. Então, fica aí o nosso recado. Amanhã a gente continua já partindo para o final da nossa lição. Vamos ver como é que a gente consegue esticar isso. E, se for o caso, trazemos mais palavras do benfeitor Emmanuel de outras mensagens a respeito do aborto. Fique com Deus, uma excelente quarta e até amanhã.